Olá, essa apresentação tem como objetivo discutir as diferentes formas como as pessoas veem e lidam com conhecimento e aprendizagem. Eu vou apresentar 4 diferentes estágios ou esferas nas quais uma pessoa pode se encontrar em relação ao seu desejo e comprometimento na busca pelo saber. Eu vou explicar cada uma dessas esferas, suas características e diferenças. E por fim, eu vou analisar como a sociedade tende a ver, julgar e interagir com as pessoas que estão situadas em cada uma dessas esferas, e também as implicações disso. Vamos iniciar aqui com 2 conceitos muito importantes para a gente entender o que varia nessas esferas intelectuais. O primeiro desses conceitos é a conação. Conação vem do latim conare. Essa palavra retrata o desejo de se fazer algo, o que é comumente referenciado na literatura de psicologia como volição. Conare, ou conação, também abarca a luta e o esforço para se fazer ou atingir alguma coisa. Então, conação tem a ver com o que você pretende fazer, com quais são seus objetivos e com o que você está realmente comprometido em fazer ou em atingir. Assim, cada esfera que eu vou apresentar está relacionada com o atingimento de um nível diferente e de uma dimensão diferente do conhecimento. A outra palavra que eu gostaria de apresentar tem a ver exatamente com conhecimento e é matema ou matema. Matema é uma palavra grega que significa o que foi aprendido, uma lição ou conhecimento. Assim, o modelo das 4 esferas que eu vou apresentar se dá através da interação entre os aspectos conativos de cada pessoa e o grau ou quantidade de matema que cada pessoa sente a necessidade de buscar e está comprometido em desenvolver. A gente pode dizer que o conhecimento pode ser adquirido em 2 dimensões ortogonais: a profundidade e a pluralidade. A pluralidade diz respeito à variedade, vastidão ou abrangência do conhecimento. Já a profundidade diz respeito à intensidade e ao acúmulo do conhecimento num domínio específico. Isso quer dizer que o conhecimento pode ser desenvolvido tanto em abrangência ou pluralidade, se abarcando vários campos de domínios do conhecimento, quanto em profundidade, quando você devota sua energia em um único domínio. Como a gente viu, cada esfera vai estar relacionada a uma combinação diferente da busca pela profundidade, por um lado, e pluralidade, por outro. É importante frisar que a maioria das pessoas passeia ou se situa em diferentes esferas em diferentes momentos da sua vida. A esfera não é alguma coisa necessariamente e totalmente estável, que você se prende. No entanto, a gente pode dizer que cada pessoa possui uma esfera intelectual dominante na sua vida, o que vai levar essa pessoa a ser chamada do tipo que é denominado essa esfera. Vou explicar melhor quando eu apresentar cada uma dessas esferas, ok? A primeira esfera é designada pelo baixo nível de profundidade e pluralidade. Ela leva o nome de oligomatia. Oligo quer dizer pouco e matia vem de matema, que é o conhecimento, a aprendizagem que a gente viu. Ou seja, oligomatia designa uma condição de pouca aprendizagem. Embora muitas variáveis possam influenciar uma pessoa a ficar nessa esfera de pouca aprendizagem, ou oligomatia, nessa apresentação eu vou focar num tipo específico de oligomatia ou de oligomata, que é o hedonismo, ou seja, estar na esfera hedônica. Quando você está na esfera hedônica, você se sente satisfeito, repleto na vida, mesmo possuindo pouco conhecimento. O hedônico não possui um grande desejo ou comprometimento em obter um conhecimento profundo e plural. Ele costuma aprender as coisas novas apenas para poder realizar trocas com a sociedade, ou seja, trabalhar, é um exemplo, com o fim de sustentar, sobretudo, suas perseguições hedônicas relacionadas aos sentidos e não tanto a questões de profundidade e pluralidade
intelectual, do conhecimento e do saber, tá ok? Então a primeira esfera tem a característica de não ter nível alto, nem de profundidade, nem de pluralidade do saber. Na segunda esfera, a gente tem a pluralidade, mas não tem a profundidade. O nome que eu dou para essa esfera é a diletância. O diletante é aquele que possui interesses diversos e variados, mas não obteve profundidade em nenhum domínio específico. Ao contrário do hedônico, que está satisfeito com a vida, mesmo sem ter obtido um conhecimento muito amplo, vasto e profundo, o diletante não está. Ele geralmente está no estado de sofrimento, de uma angústia psicológica. Ele gostaria de estar se aprofundando em alguma área, algum domínio, mas diversos fatores psicossociais estão impedindo essa canalização da sua energia. Entre eles, está a forte tendência de buscar uma multiplicidade de experiências e de aprendizagens, aliada a uma estrutura social que não fomenta isso. Ao contrário, fomenta a especialização e o abandono, deixar para lá as outras perseguições, os outros interesses que não são considerados sérios ou não vão levar a nada. Essa norma social cria um efeito bastante contraditório na pessoa, no diletante no caso, levando esse tipo de pessoa às vezes a uma, vamos dizer assim, uma psicologia reversa. Eles acabam reforçando essa característica de diletância e rejeitando as normas sociais, né, que ele vê como contrárias à sua própria natureza. Isso, como eu falei em outro vídeo, pode levar à anomia, né, que foi mencionado ali no modelo desenvolvimental da polimatia. E que anomia significa? Significa uma ausência de normas na vida de uma pessoa e uma desconexão entre suas motivações pessoais, intrínsecas, e as normas da sociedade, levando ao sentimento que, cara, eu não vou conseguir fazer nada do que eu quero, vou deixar tudo pra lá. Isso é anomia. Bom, vamos falar agora da terceira esfera. Na terceira esfera, a gente tem a profundidade, mas não tem pluralidade. Essa esfera eu chamo de especialismo. O especialista é aquele que devota seu tempo e esforço e se especializa num dado domínio. O especialista sente-se à vontade e satisfaz na vida com a conquista da sua especialização. Em termos conativos, o especialista não sente grande desejo ou não deseja se comprometer em buscar conhecimentos e habilidades profundas fora do seu domínio de alta perícia. Ou seja, a principal diferença é que o especialista se aguenta, se satisfaz com muita energia psíquica só naquele domínio. Ele não sente aquela... Ele pode até sentir aquela coceira em quero fazer alguma coisa, mas ele consegue, vamos dizer assim, controlar isso e canalizar a maior parte da sua energia psíquica, né, na perseguição de uma profundidade num dado domínio, né, coisa que o diletante não consegue fazer, né? Nem o diletante e nem o próximo cara, que é o polímata. Nessa última esfera, né, esfera da polimatia, vamos explicar, né? Poli quer dizer muitos e matia, como a gente viu, conhecimento, aprendizagens e lições. A esfera polímata se caracteriza pelo comprometimento e pela busca de conhecimentos e aprendizagens, ambas profundas e plurais. É importante não confundir polimatia com um outro conceito que eu chamo de onimatia. Oni, omni, né? Quer dizer tudo, que é querer saber e querer ter tudo. Isso é impossível, é racional, não tem como você nem sonhar em saber tudo o que existe no mundo, mesmo se a gente limitar o conhecimento só à esfera acadêmica, né? A produção de conhecimento é muito grande. Se isso já era uma coisa meio irreal na Renascença, quando essa ideia surgiu, de onimatia, hoje em dia isso não precisa nem comentar, é totalmente impossível. Vamos lá. O que o tipo polímata, que é a pessoa que
está ou se encontra na esfera polímata, né, em sua maior parte do tempo, tem em comum com o diletante? Bom, eles ambos desejam buscar o conhecimento e experiências em diversas áreas. O que o polímata tem de diferente é que ele é capaz de harmonizar e integralizar o desejo dele com uma vida que contenha níveis altos nessas duas dimensões, que eu disse que são ortogonais. Na verdade, né, uma está um tanto relacionada com outra, mas é possível você desenvolver, por exemplo, a pluralidade sem desenvolver a profundidade e vice-versa. Isso que significa algo ortogonal. Bom, o que acontece da diferença do diletante para o polímata? A gente vê que a dimensão que diferencia eles é a profundidade. Aí, realmente, a gente tem um grande filtro, porque profundidade requer uma escolha e requer um comprometimento que tem um custo de oportunidade, que significa deixar de usar sua energia psíquica em vários assuntos para focalizar boa parte dessa energia psíquica em assuntos que dizem respeito a um único domínio. Então, talvez o que aconteça é que o diletante veja isso de uma forma muito radical, né? É o chamado ou eu faço isso, né? Ou eu tenho múltiplos interesses, ou eu me especializo. Isso é uma visão um tanto enganadora, porque a gente sabe que, primeiro, a gente tem o que a gente chama retorno decrescente. Não sei se possivelmente vocês já experimentaram isso. Você estuda 1 hora, caraca, você obtém muito conhecimento. 2 horas, você obtém um pouco mais. Depois da 3ª, 4ª hora, seu cérebro sua energia psíquica já foi consumida naquela tarefa. Você não consegue adicionar mais valor. Enquanto se você tem perseguições múltiplas e você canaliza sua energia para outra atividade estruturada, vamos chamar aqui o exemplo do Nabokov, que era um exímio escritor e um exímio cientista também. Ele era um entomologista, ele estudava insetos, sobretudo classificação de borboletas e mariposas. Ele escreveu Lolita numa dessas viagens entomológicas, ou seja, ele canalizava sua energia psíquica para 2 atividades diferentes, porém 2 atividades estruturadas. 2 atividades que requerem uma capacidade de estruturação da sua cognição, da sua emoção e da sua motivação. Eu creio que uma atividade realmente deveria ajudar a outra, né? No entanto, sua genialidade e eminência como escritor é notável, e ele também alcançou níveis profissionais na sua outra carreira, vamos dizer. Então esse é só um exemplo. Einstein também tocava violino de forma profissional. Ele já falou algumas vezes que se não fosse físico seria músico, e eu tenho vários exemplos. Para quem estiver interessado, tem um estudo de 1995 de Ruth Bernstein, que ele examina exatamente as chamadas avocações dos grandes cientistas, no caso. Então, isso é para deixar bastante claro que não é ou, é e. Polimatia é pluralidade e profundidade. Vamos lá. Vamos ver como essas diferentes esferas se relacionam com o trabalho agora. Se você ainda tem alguma dúvida em qual esfera que você se encontra, eu vou apresentar 4 frasezinhas e na outra coluna as 4 esferas intelectuais. Vamos ver se você consegue relacionar as frases da esquerda com as esferas intelectuais na direita. Vamos lá. O trabalho para você é uma obrigação, uma fonte de angústia, um lugar para o aperfeiçoamento ou um lugar de trocas para o desenvolvimento humano. Segunda coluna está aqui. Vamos tentar relacionar. Já foi? Vamos lá. Aqui está o gabarito, entre aspas. O trabalho é uma obrigação pro hedônico. Para esse tipo intelectual,
O trabalho é geralmente visto como uma obrigação social que serve apenas para garantir o seu sustento e a continuidade da sua busca pelo prazer. O hedônico é aquele cara que trabalha durante a semana pensando no fim de semana, quando ele vai estar livre do fardo que é o trabalho e poder ser realmente feliz e usufruir a vida. Existe nesse tipo, ou nessa esfera intelectual, uma grande dicotomia entre trabalho e vida pessoal. O trabalho é uma fonte de angústia para o diletante. O diletante geralmente ainda não conseguiu negociar suas aspirações mais profundas com as normas sociais vigentes. Ele costuma sofrer de uma grande angústia por achar que ele não vai conseguir realizar o seu potencial, que ele está desperdiçando a sua vida e o seu talento. Além disso, ele vê que as opções de trabalho disponíveis no seu horizonte proximal, usando aí o Vygotsky, essas opções parecem ser muito sufocantes para ele e oferecem um estilo de vida que ele vê como limitador, limitante para suas aspirações. Terceira frase. O trabalho costuma ser um lugar de autoaperfeiçoamento para o especialista. Se você possui uma acuidade, uma propensão clara associada a um certo domínio e também a conação, a vontade, a motivação e o esforço para se desenvolver nesse domínio, trabalhar na sua área é o máximo, uma satisfação, mesmo que ela carregue inúmeras responsabilidades. Na verdade, eu creio que seja por isso que as pessoas conseguem lidar bem com essas inúmeras responsabilidades. As pessoas do tipo especialista são as que mais têm a facilidade para fundir o seu ego principal, o seu próprio, com o seu ego no trabalho. Ou seja, eles conseguem engendrar de forma profunda o que é trabalho e o que é pessoal. Ao contrário do hedônico, o diletante, que tem um relacionamento mais problemático, mais disfuncional e dicotômico com o trabalho. Para evocar a imagem do especialista, em especial um cara que mesclou vida e trabalho, a gente pode evocar a imagem do Ayrton Senna na Fórmula 1, que não dá para separar muito bem quando ele estava trabalhando, quando ele estava se divertindo, ou quando ele estava... Muitas atividades também da vida pessoal dele, correr, etc. e tal, também estavam ligadas a uma melhor performance no seu domínio, né, de piloto. E por fim, o trabalho é visto como um lugar de trocas para o desenvolvimento humano para o polímata. A maior diferença entre os outros tipos e o polímata é que as ações conativas do polímata estão conectadas a uma motivação cardial, que envolve o acúmulo do conhecimento plural, profundo, integrado e a sua utilização para a transformação, né, do estado de conhecimento do mundo e assim beneficiando a sociedade como um todo. Dessa forma, mesmo que o polímata não se encontre num dado momento no seu trabalho dos sonhos, ele deverá procurar trabalhos que possam engrandecer a sua polimatia de alguma forma e contribuir para o desenvolvimento do seu próprio. O que é o próprio? Próprio é uma ideia do psicólogo Gordon Allport, que é o nosso eu essencial, que vai guiar as nossas ações. É a visão dele para o self, para o ego, mas de uma forma bastante integrada com toda a sua psique e com a energia integrada em como você vai direcionar sua energia psíquica. Vamos lá. Eu fiz mais um slidezinho, só que agora a gente vai focar nas relações e nas transições entre as diferentes esferas. Como eu disse antes, as esferas não são prisões, você pode transitar entre elas. Geralmente, quando essa transição é feita por motivações internas, do lado próprio, ela será uma transformação, uma transição positiva. Porém, a sociedade, ela julga, ela vê essas esferas com diferentes olhos. Muitas das vezes, a sociedade
aplica uma pressão em quem está numa dada esfera para se comportar de uma forma que às vezes pode ser contra o próprio ego da pessoa. Isso pode ser bastante perigoso. Então aqui eu vou usar uma analogia da química para caracterizar essas 4 esferas e descrever alguns dos processos de transição entre elas. Tal como os compostos químicos, certas esferas são mais estáveis do que outras. A esfera menos estável é a do diletante, seguido da do especialista. Vou explicar isso. As esferas mais estáveis são a esfera hedônica e a esfera polímata. Vamos lá, vamos deixar isso mais claro. Existe também uma outra distinção que diz respeito ao grau de energia e de esforço que a gente precisa dispendiar para se alcançar, para se estar em cada uma dessas esferas. A esfera que pede menor esforço é naturalmente a esfera hedônica, seguida da esfera da diletância. Enquanto que a esfera do especialista e do polímata vão requerer bastante esforço, né? Em especial a do polímata, que além do esforço da motivação intrínseca e da perseverança necessária para você atingir alto nível, você também tem que romper certas barreiras sociais, aí no caso do polímata. Vamos analisar agora como se dá a dinâmica entre essas esferas. Uma pressão social muito comum é conferida em cima do diletante. Como geralmente o diletante está numa condição psicológica disfuncional, devido ao desencontro entre sua motivação e as possibilidades de troca social, ele fica numa situação frágil e costuma ser vítima do processo que eu chamo de embridamento. Embridar é a tentativa de restringir os interesses de uma pessoa a um único domínio. O termo vem de brida, que é o aparato que a gente põe no cavalo para evitar que eles olhem para o lado enquanto eles estão marchando. Essa estratégia geralmente ignora a motivação fundamental de uma pessoa, o seu próprio. Assim, mesmo que o embridamento tenha uma boa intenção de início, ele pode acabar piorando a situação psicológica do indivíduo. A repetição de expressões como "você precisa focar em alguma coisa" costuma induzir o diletante ao erro. Uma das causas é evocar a imagem de que para se aprofundar em alguma coisa é necessário abandonar todo o resto. Essa informação externa, endossada por pessoas de confiança e grupos sociais importantes, acaba sendo internalizada e com certeza vai conflitar com o próprio da pessoa, levando a estágios psicológicos negativos como depressão e anomia. A polimatia acaba sendo uma saída saudável para o diletante, pois ela não entra em colisão com o próprio, com o ego da pessoa. O que a polimatia faz? Ela desenvolve a consciência do diletante para a necessidade e para a natureza do conhecimento profundo. Esse conhecimento, a exemplo do que os grandes gênios demonstram, não implica no abandono de outras atividades estruturadas. Muito pelo contrário, a gente tem evidências que a genialidade precisa dessa variedade de busca por diversas atividades estruturadas. Se o diletante não conseguir encontrar, de certa forma, a polimatia, muito provavelmente ele vai cair na outra esfera, né, na esfera olígomata, ou no hedonismo, na melhor das hipóteses. O decaimento, que é esse segundo processo, pode também afligir o especialista. Em especial quando ele enfrenta um choque na carreira, que pode ser por desemprego ou aposentadoria. Ou também é comum pelo surgimento de uma crise de identidade. Eu vi há pouco tempo atrás que vários estudos apontam que as pessoas de meia idade são o segmento mais insatisfeito com a sua carreira, que é um pouco contraditório, pois o profissional da meia idade está no auge e ele poderia, né, oferecer muito com seu conhecimento vasto que ele foi adquirindo, sua experiência, né, naquele domínio. Mas parece que nessa altura da carreira acontece um determinado chamado
de mudança, ou as pessoas entram numa fase de repensar as escolhas que fizeram. E se isso também não for muito bem negociado, corre o risco do especialista cair na oligomatia ou no hedonismo. Assim, nós temos 3 processos distintos: o embridamento, o decaimento e a polimatização. Eu falei já um pouco da polimatização na esfera do diletante, mas também existe a polimatização vindo do especialista. Bom, quanto à diletância como origem, a polimatia, nesse caso, significa a entrada bem-sucedida num processo de aprofundamento. É bastante comum isso acontecer quando o protopolímata entra num grupo de excelência. O que é isso? É um grupo de pessoas que que dão valor, estão preocupadas com o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e perícias num determinado domínio. Pode ser um grupo de pesquisa, pode ser um grupo de treinamento profissional no esporte. Nesse caso, ele descobre que a profundidade no domínio abre possibilidades, não exclui sua perseguição de outros interesses. Então ele é uma descoberta, um processo de descoberta, né, que a diletância não oferece tudo que ele quer realizar. Ele vai necessitar realmente de um aprofundamento em um dado domínio para uma maior autorrealização. Bom, algumas das vantagens de você perseguir outros interesses de forma estruturada é que você vai trabalhar faculdades horizontais. O que são essas faculdades mentais horizontais? São habilidades que servem para aprofundamento em qualquer domínio. Elas são gerais. O que também acontece quando você desenvolve diversas atividades estruturadas é que você consegue aproveitar melhor seu tempo e sua energia psíquica. A energia de uma pessoa é um recurso limitado. Se você fica muito tempo numa atividade, depois de algumas horas seu retorno é ínfimo. Mas, se exemplo de Einstein ou Nabokov, você tem outra atividade estruturada que te dá recompensas intrínsecas, ela funciona como um refresh, um F5 na sua mente. Enquanto você está fazendo uma atividade, ela reenergiza, vamos dizer, você para fazer outras atividades. E além disso, é claro, você vai treinando as habilidades horizontais que eu falei e que servem para aprimoramento geral do intelecto. As grandes ideias não vêm de um seu conhecimento num determinado domínio, não vem do seu conhecimento da matemática, física, psicologia ou da escrita. As ideias, na verdade, ocorrem no nível pré-verbal. Elas vêm pra gente como uma sensação, um hint, um insight, né? E essa sensação deve ser traduzida depois para uma linguagem, seja da matemática, da física ou da escrita. O próprio Albert Einstein foi um grande defensor dessas qualidades pré-verbais do pensamento. Ele disse: nenhum cientista pensa em fórmulas. Olha só, o cara da fórmula, o cara que inventou E igual MC ao quadrado, disse que nenhum cientista pensa em fórmulas. Então, a ideia vem como essa sensação e depois é traduzida. Além disso, né, segundo ele, a devoção a uma outra tarefa estruturada, no caso o estudo da música, foi fundamental para inspirá-lo a conceber a teoria da relatividade. O que isso mostra pra gente? Que esse conhecimento que está aí disponível há décadas tem sido extremamente negligenciado pela maior parte da sociedade. As pessoas não devem ser convencidas a abandonar seus interesses para ter mais tempo para se devotar a um único domínio, não se a criatividade ainda tiver algum valor. Não é à toa que depois de tanto embridamento, as empresas reclamem que faltam profissionais criativos no mercado. É óbvio, eles foram mortos por embridamento há muitos anos atrás. Não tem programa empresarial que vai reverter isso rapidamente e que vai ressuscitar a criatividade de uma hora para outra na idade adulta. Embora ainda hajam caminhos para se fazer, para se reverter um pouco disso. Por isso,
a gente deve prestar muita atenção aos processos psicossociais danosos, tal como o embebedamento, e devemos prestar ainda mais atenção aos processos positivos, tal como a polimatização. Há muito se sabe que a curiosidade é um traço universal na espécie humana. E quanto dano a gente não criou embridando os interesses das crianças, dos jovens e até mesmo dos adultos, com essa prerrogativa falsa de que o tempo é curto e que se deve focar o máximo no mínimo de conhecimento ou de conteúdo. Na verdade, o que temos são diferentes intelectualidades. Algumas pessoas realmente não vão se interessar muito pela aquisição de informação estruturada, pelo pensamento estruturado, profundidade, pluralidade, etc. e tal. Isso não tem problema nenhum. Eles também vão contribuir para a sociedade da sua forma. O erro é achar que aquelas pessoas que têm uma vasta energia psíquica e uma propensão a desenvolver diversas atividades estruturadas, que incluem ler, tocar um instrumento, se aperfeiçoar em algum esporte, o erro é achar que essas pessoas devem canalizar toda a sua energia a um único domínio, na esperança que a quantidade total de energia psíquica dessa pessoa vá efetivamente para esse domínio. Seria ótimo se eu pudesse passar todo o meu tempo estudando matemática. Não vou dormir, não vou ler, não vou fazer nada. Isso vai ser muito bom, vou ser um melhor matemático por isso. Esse pensamento é falso. A experiência e tudo diz que esse tipo de embridamento só leva a uma redução da energia psíquica total de uma pessoa. Pois quando você faz isso, você mata pela raiz exatamente a fonte dessa energia, que são a possibilidade das recompensas internas por você estar se desenvolvendo em diversas atividades estruturadas. É isso que cria a pessoa. Negligenciar isso é um risco não só para a saúde psicológica da pessoa, mas também é um risco social. Quanto potencial criativo não foi desperdiçado por esse processo danoso de embridamento? Pessoas que poderiam estar aí contribuindo para a solução de problemas altamente complexos que a gente está experimentando agora, né, e que oferecem um risco até para a continuidade na nossa própria espécie. Bom, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Podem compartilhar esse vídeo à vontade e tomara que esse vídeo contribua para o desenvolvimento, né, de vocês e das pessoas que estão passando por esse processo de encontrar o seu próprio, o seu eu, e de se desenvolver com o fim de alcançar a autorrealização e, por último, deixar um legado bacana para a sociedade. É isso aí, muito obrigado.